Então, vamos lá, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Essa é mais uma sessão da nossa disciplina de gestão escolar, no curso de pedagogia da Faculdade do Vale do Jaguaribe. Para mim é uma honra muito grande me dirigir a vocês. Nesta quarta-feira, eu sou o professor Camilo e hoje a gente vai ter mais uma sessão conversando sobre um problema, tentando desenvolver essa metodologia que eu estou propondo para vocês, né? Chamada de aprendizagem baseada em problemas, e também conversar um pouco sobre o tema da aula de hoje, né? Para recuperar nosso cronograma, né? Hoje a gente está... Deixa eu projetar aqui para vocês, né? Hoje a gente está... Vocês vão começar a ver aí em instantes. No nosso nono conteúdo, no dia 19, políticas educacionais, política educacional no contexto das políticas públicas. Então, a gente vai entender hoje, que é um pouquinho, né? Então, essa é uma aula voltada para a questão histórica da educação também. É muito importante a gente entender, inclusive, no atual contexto que a gente tem vivido no país, onde os temas da educação estão sempre muito presentes, seja nas plataformas dos candidatos, seja na ordem do dia, nas discussões de nível federal, estadual e municipal, né, corroborando essa ideia do pacto federativo e das responsabilidades entre os entes federados. Então, vamos entender um pouquinho sobre o que é política pública, né? Outra informação muito importante está aí, né, nosso cronograma. Hoje são as aulas 15 e 16, tá certo? Porque nesta semana está previsto um evento também, né? Nós vamos já conversar sobre isso. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? A internet está ruim hoje, mas... Na verdade, não só hoje, mas... Quase que eu não consigo entrar aqui na sala de aula. Então, estamos ouvindo bem, professor. Ouvindo e lhe vendo bem. Legal. Então, obrigado pelo feedback. Eu vou dar boa noite a Maria Isabel, Vitória Barbosa, Vitória Araújo, Vitória Barbosa, o Ronier, a Ana Carolina, a Rainara, a Joyce Silva, a Tainara Nascimento, a Gabriela Santos, a Brenda Gomes, a Jéssica Fernandes, a Alessandra, Leonice Niliane, Letícia, Sâmia, Sara, Jéssica Feijó, Larissa Rodrigues e também a Kelly Silva, que chegou agora. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos aqui iniciar nossa sessão de hoje conversando um pouco sobre os informes. Então, que informes eu tenho para dar para vocês? Hoje eu consegui, dentro do AVA, receber todas as notas de vocês da AP1. Então, as notas do AVA migraram para o TOTUS, e hoje eu fiz a atualização das notas de vocês com os pontos da trilha de aprendizagem e da verificação de aprendizagem, né? Eu conferi os exercícios e conferi as respostas, já tinha, inclusive, colocado a nota de vocês no ambiente virtual, e aí coloquei hoje. Gente, e assim, eu me dei conta que eu acho que vou falar para vocês hoje, a primeira vez, né? Eu não falei isso ainda esse semestre, não falei para vocês e para o pessoal do primeiro período que estão comigo na disciplina de Africanidades e Currículo Escolar, no horário CD, né? Ainda não tinha falado, mas dessa vez eu não vou perder a oportunidade para dizer. Quando a FVJ mudou o processo de avaliação, que foram colocadas essas atividades, e eu estou falando ainda de 2014, quando a maioria de vocês não estudava aqui, salvo aqueles que talvez tenham uma segunda graduação.
E foi colocada a possibilidade da gente ter uma avaliação padronizada com itens ENAD, e cada questão precisava ter a justificativa do porquê da escolha do item correto. Isso lá em 2014, né, quando iniciou esse processo da mudança da, da avaliação, eu tenho tentado contribuir bastante com a casa a respeito dessas questões, né? E isso vem mudando constantemente, e mais ultimamente, depois disso a gente passou pela queda das justificativas, né? As justificativas saíram, depois a gente teve, eu esqueci até agora o nome do instrumento que tinha, né, que valia nota e era algo voltado para criação de novas ideias e produtos, para o desenvolvimento de novas ideias e produtos. Eu esqueci o nome agora. Era o que fazia a apresentação de um projeto por equipe, e foi até, inclusive, alguns foram premiados, fazia parte do processo avaliativo, e agora, quando a gente entrou nesse Era momento, o Unlock? Não. unlocking, muito obrigado, exatamente, unlocking, era esse daí mesmo, Milene. Que também fez parte do processo avaliativo, né, e por fim, agora, quando a gente entrou na pandemia, o desenvolvimento da trilha de aprendizagem, né? E aí a trilha de aprendizagem valia nota, e depois não valia mais, aí hoje no semestre não vale mais, o que vale é a atividade extensionista. E aí eu sempre disse para todos os meus alunos que existe uma receita que não é mágica, mas se ela for seguida, ela ajuda demais no processo de condução, aprovação das disciplinas e de sobrevivência dentro da faculdade, inclusive com um bom aproveitamento, como eu acho que é o que a grande maioria de vocês deseja, né? Que é o seguinte: o que é que você faz para passar não só na disciplina do professor Camilo, mas de todas as disciplinas da faculdade, de todos os cursos? O projeto é dividido em duas unidades, né? Você tem um AP1 e um AP2. Porque o projeto avaliativo da nossa faculdade, ele se resume nessas duas grandes avaliações. Você tem um conjunto de experiências que podem ser somados, aditados a AP1, e tem um conjunto de experiências que pode ser também somada a AP2. Mas, geralmente, vocês têm duas provas. Essas duas provas são institucionalizadas, elas são iguais, ela tem um padrão para todas as disciplinas. Em 2014 ainda não era assim. Em 2014 a gente tinha uma avaliação AP1 livre, que você podia fazer um trabalho em equipe, uma produção individual, um resumo, uma crítica, uma apresentação, um slide, podia fazer tudo isso, né? E a AP2 é que era a prova mesmo, amarradinha com as questões, inclusive lá no papel ainda, tudo direitinho, né? E eu dizia claramente que se você quiser passar, você tira a maior nota possível na AP1. Então, assim, persiga o 10 na AP1. Faça o melhor que você puder para você tirar um 9, um 10 na AP1. Porque quando chegava na AP2, que era a prova e tinha esse clima, né, de indefinição, de preocupação, de passar ou não na prova, então os alunos ficavam muito preocupados e às vezes tiravam notas baixas. Era muito comum um monte de gente no direito, na farmácia, na enfermagem, tirar nota baixa na AP2, zerar a AP2, pedir segunda chamada, era um negócio muito sério. Então, quando você tinha um bom aproveitamento na AP1, isso já te garantia na disciplina, né? E aí, o que foi que eu percebi agora, lançando hoje, fazendo a atualização das notas, né? Hoje, no sistema, para que eu pudesse reafirmar isso que eu penso com vocês aqui hoje, né? Nós somos, na disciplina, 33 alunos matriculados, né? E na aula passada eu já tinha dado esse dado, já tinha dado essa informação da, da sala de vocês aqui, na nossa sala de gestão escolar, dos 36 possíveis, 33 possíveis, 22
que entregaram a verificação da aprendizagem, né? Então, esses 22 que entregaram a verificação da aprendizagem, eles tiveram notas de 1 até 2 pontos, porque eu disse que a verificação, junto com os exercícios, junto com a participação de vocês, as frequências, valeria esses 2 pontos, né? E aí, pasmem, né? Nós tivemos muitas notas boas, né? Muitas notas relativamente excelentes, né? Gente que acertou todas as questões objetivas da prova, né? Isso, para mim, é um espetáculo. Significa esse processo de leitura depurada e de dedicação, né? Eu bati com o tempo que vocês realizaram a prova. E aí, não tinha sido 10, porque lá nas questões objetivas deixou de contemplar uma informação, desculpe, nas questões subjetivas, né, dissertativas, deixou de contemplar uma informação, deixou de falar alguma coisa, e aí tirou 1,75 na questão, 1,80, alguma coisa assim, né? Mas ficou ali, sempre com nota de 8,5, 8,7, alguma coisa próximo disso, né? E qual é a informação que eu gostaria de passar para vocês, assim, com muito orgulho, né? Que todos, absolutamente todos, talvez a exceção tenha sido 2 alunos que entregaram a verificação da aprendizagem, estão presentes aqui nas aulas, que têm a frequência lá nos exercícios da trilha, todos vocês, que tinham tirado 8,7, 8,5, 9, né, 9,25, todo mundo que entregou a verificação da aprendizagem hoje está com 10 na AP1. Está com 10 na finalização dessas notas nesse apurado da AP1. Então, isso dá uma segurança tão grande para você. Isso dá para mim, dá uma sensação de dever cumprido muito grande, certo? Mas especialmente para você, porque isso praticamente já garante a tua aprovação na disciplina. Eu fico muito feliz, né, porque a gente está na metade do caminho, a gente já passou, obviamente, essa é a terceira aula da trilha, são 4 aulas após o início da segunda unidade, mas eu posso dar esse feedback para vocês a respeito do comprometimento e do processo de ensino-aprendizagem, né? Eu não estou aí, não estou olhando para vocês, não estou vendo o que estão fazendo, como estão se relacionando com os conteúdos da disciplina, mas, a partir deste resultado, é óbvio que eu queria que todo mundo entregasse, é óbvio que eu queria que todo mundo tivesse tirado nota boa, mas não é assim. Né? Os ritmos de aprendizagem são diferentes, a forma como a informação chega é diferente, a forma de conhecimento de mundo que cada um de vocês carrega é diferente, e, portanto, o relacionamento com a disciplina também é diferente. E isso é que é o bonito do processo de ensino-aprendizagem, porque nos dá condições de entender aquilo que a gente chama de diversidade, né? Inclusive um dos temas da nossa aula de hoje, porque quando a gente for tratar de política pública, nós vamos tentar entender esse conceito de diversidade. E quando vocês se depararem com a aprendizagem baseada em problemas, com o caso de hoje, quem teve já a curiosidade de abrir a aula que estava lá no AVA, o slide já está lá disponível, né? Vai poder contribuir de alguma maneira com a diversidade de opiniões e a sua forma, obviamente, de encarar o mundo a partir desse problema, né? Alguma consideração? Vocês querem fazer algum comentário? Vocês querem me dar um feedback a respeito disso? Vocês entenderam direitinho o que é que eu quis dizer? Assim, estou falando aqui bem sério, mas foi um elogio, tá bom? Um elogio maravilhoso para vocês. Professor, boa noite. Boa noite. Eu entrei agora. Eu não entendi o que o senhor estava falando. Pode explicar, por favor? Posso, sim. Suiane, boa noite. E eu acho que teve uma outra pessoa também que entrou. Deixa eu ver aqui quem foi. Foi a Maria Mirelli. Também entrou depois, né? Não, o que eu estou dizendo, Suiane, é que a gente migrou as notas hoje do AVA para o TOTUS, né?
E eu estou falando que nós somos 33 alunos matriculados na disciplina, e dos 33, 22 entregaram a verificação de aprendizagem. E desses que entregaram a verificação da aprendizagem, que participaram das aulas, que também responderam os exercícios na plataforma, né, na trilha, foi impressionante como a grande maioria saiu da nota que tinha a partir da AP1 para o 10. Então, a maioria dos nossos alunos dessa turma está com nota 10 nesse juntado da AP1. Lá onde aparecer AP1, que não é só agora a nota da prova, antes era só a nota da prova, agora é a nota com a soma das atividades que vocês fizeram. Então, a grande maioria chegou no 10, e isso garante o processo de aprovação na disciplina com mais facilidade. Eu estava dizendo que eu falo isso constantemente, há muito tempo, para todos os meus alunos. Façam o melhor possível na sua AP1, que você tem chances maravilhosas de ter sucesso em todas as disciplinas, de todos os cursos, da faculdade inteira, não só da pedagogia, não só como o professor Camilo. Isso é como se fosse uma dica para você passar com o maior aproveitamento pelos caminhos que a faculdade oferece. E aí, quando você chegou, eu estava pedindo exatamente um feedback, se todo mundo tinha entendido, o que eu estava dizendo. Pronto, professor, entendi. Muito bom, viu? Agora sim, eu fiz agora esqueci o nome, a verificação da aprendizagem, porque eu moro perto da Kelly, aí ela me orientou como fazer, porque só agora, dias antes da AP1, foi que eu consegui ter acesso ao AVA, eu estava sem acesso ao AVA. Aí foi isso o motivo que eu não fiz nenhuma trilha. Entendi. Mas, enfim, fica a dica e agora vai dar certo, tá bom? Inclusive, Suiane, com a sua chegada aqui, eu vou até parar de projetar aqui a nossa aula rapidinho, para eu poder fazer a divulgação de um evento, né? Todos vocês sabem que amanhã começa o Letras e Pedagogia em Foco, né? A história do Letras e Pedagogia é muito bonita, ele começa aqui na nossa faculdade como... deixa eu ver aqui... Ele começa como semana de educação, não é? Vocês sabem disso. E aí, depois da semana de educação, ele se torna o Letras e Pedagogia em Foco. Então, tá aí a informação, Letras e Pedagogia em Foco de 2021, tem como tema Entre Vidas e Histórias, a docência em seus contextos socioemocionais, como bem disse a professora Márcia Ribeiro Paz. A gente vai discutir um pouco a respeito sobre o cuidado com os professores e professoras nesse tempo de pandemia, né? Então, no primeiro dia, a gente tem a palestra Entre Vidas e Histórias, né, que é a palestra magna, com a doutora Ábida Medeiros, que é antropóloga, professora aqui da FVJ e integrante do núcleo de extensão, né? O professor José Pereira Maia Neto, que é mestre em saúde coletiva, especialista em saúde mental e saúde do idoso. A professora Maria Tereza Costa Zaranza, nossa querida coordenadora, especialista em psicopedagogia e mestre em educação, e também a Kelly Samara Ferreira de Souza, que é doutora e professora ela é professora da UESP, ela é professora, doutora em letras pela Federal da Paraíba e mestre em letras pela Estadual do Piauí. Então vai ser amanhã, vai ser divulgado, né, o link para vocês participarem, tem a inscrição direitinho para ser feito. E na sexta-feira, no dia 21, às 5 horas da tarde, a gente tem uma oficina de debates, cuidar de si para cuidar do outro, com alguns alunos do nosso curso, inclusive grande
pelo menos metade. A Kelly Batista também é nossa aluna nessa disciplina de gestão? Acho que sim, né? O Levi também é, né? Então são vocês aqui, ó, Levi, o Ronier, a Kelly e a Suiane, para meu deleite e orgulho, tá certo? E à noite, o encerramento do evento, né, a sala de debate, um encontro com Arthur Ribeiro, o Paulo da Silva Freitas, que é pós-graduado em gestão, professor de língua inglesa do ensino médio da Escola Beni Carvalho, em Aracati, a Lúcia Helena Holanda da Silveira, que é pós-graduada em alfabetização e letramento e gestão escolar democrática, e o nosso querido Tiago, não sei se vocês conhecem, o Tiago foi aluno da FJ, ele é pós-graduando em Fundamentos de Organização Curricular, pós-graduando em Docência e Metodologia do Ensino Superior, e até onde eu saiba, o Tiago estava na direção de uma escola municipal em Aracati. Eu não sei se ele ainda permanece. Se alguém puder me informar, eu agradeço. Então, assim... Não, professor, tá não. Ele não está mais? Não, tá não. Ele é agora professor de... nas Salesianas. Tá certo, obrigado. Mas ele foi, não foi? Eu não cometi nenhum erro aqui não, né? Não, cometeu não. Ele foi diretor da escola de Majorlândia. Certo, tá bom. Aí eu me lembro que houve algumas questões relacionadas mesmo à política pública, por isso que essa aula de hoje é tão importante. E aí o Tiago é um querido, foi meu aluno, foi professor na FVJ, eu tive a honra de orientar alunos com ele, de participar de bancas com ele, então eu acho que vai ser muito legal, por conta até mesmo dessa experiência de alguém que vem da escola, né, da faculdade, que pode compartilhar com vocês essa oportunidade de se tornar um gestor público, por exemplo, né, e hoje continuar como professor também, né? Voltemos então aí para a nossa aula. Acho que está carregando aí, né, gente? Pronto. Então, hoje, olha aí, política educacional no contexto das políticas públicas, é um texto muito bonitinho. Primeiras aproximações sobre políticas públicas e políticas educacionais, inclusive já aqui, agora, nesse momento. Veja bem, a FBJ pede para a gente gravar essas aulas ficam gravadas, né? Elas têm um objetivo, obviamente, de atingir aqueles que não puderam, nesse momento, estar aqui conosco, mas estar aqui, assim, presente, por mais que eu não possa conversar com vocês, só eu estou com a câmera ligada, e tem um bocado de coisa, né, a respeito disso, economia de dados, a história da casa, o momento dedicado ao processo de ensino-aprendizagem, e eu respeito tudo isso, sabe, pessoal? Eu fico super tranquilo, mas vou dar aqui uma dica maravilhosa. Desse texto tem duas questões da prova da AP2. Uma questão aberta e uma questão objetiva. Então, assim, eu espero que seja proveitoso o momento, que vocês façam muitas anotações, perguntas, tenham dúvidas, e se porventura quiserem experimentar novamente o contato com o conteúdo, assistam um vídeo aí numa outra oportunidade, principalmente se for o caso antes da prova, para dar uma refrescada nas ideias, né? O primeiro passo é perguntar para cada um de vocês o que é política, né? O que são políticas públicas e o que são políticas públicas educacionais, e por que a gente associa política à educação. Então, quando eu faço essa pergunta, porque essa é a pergunta que está no início do texto, né? Como se a gente iniciasse um desafio para colocar na ordem do dia esse conceito que a gente aprendeu a abominar, a odiar, a não gostar de maneira deliberada, porque o contato que temos com a política é o que a gente vê no dia a dia na televisão, no rádio, nas mídias, hoje mais especificamente aí no computador, nos nossos smartphones, através das mídias sociais, porque a gente associa política à atuação dos políticos. A gente associa política à atuação do político partidário, do homem e da mulher pública que exercem um mandato,
que foi creditado a eles pelo povo através do voto, os que é o cerne do processo democrático. Né? E quando a gente reduz a ideia de política a apenas essa atuação, a gente meio que começa a tratar de forma inadequada, ou como diz aí a autora do texto, pejorativa, negativa, a ideia de política. Quer ver? O sentido pejorativo da palavra política afasta e confunde as camadas mais populares do seu exercício legítimo da cidadania, como se fosse algo negativo e que não pode ser tratado por gente séria, por gente honesta, ou um assunto que mais diz respeito apenas aos políticos profissionais. Então, esse é, mais ou menos, a forma como tratamos política em linhas gerais. Obviamente, vocês que estão na faculdade, que têm um nível superior, que já passaram por um processo, como são jovens, passaram por um processo formativo, onde tiveram contato com disciplinas como filosofia e sociologia, que têm um caráter mais crítico a respeito desses conceitos sociais e humanos da interação, como é o caso da política, não pensem assim, talvez não pensem assim. Mas eu tenho certeza que se abrirem o microfone agora e se participarem da aula respondendo a minha pergunta, cada um de vocês vai ter um relato de alguém próximo, de um pai, de um avô, de um vizinho, de um amigo, até, que em algum momento da vida disse que não gostava de política. Que fulano de tal só fala em política. De que nas nossas cidades do interior, a roda de conversa, ali na esquina do mercado, na avenida principal, na calçada da praça, é política. E quando a gente depura, quando a gente se aproxima do assunto, a política é o que está fazendo o vereador na Câmara, o prefeito ou a prefeita na prefeitura, o presidente no Palácio do Planalto, o governador no Palácio da Abolição aqui no Ceará, ou em outros cantos. A gente não entende a atuação humana, a nossa presença na sociedade, aquilo que a autora do texto está falando sobre exercício legítimo da cidadania, como uma atitude política. Como uma atitude que, na própria acepção da palavra, ou seja, política vem de polis. Polis era a cidade grega, era o exercício da urbanidade. A forma de como nos relacionamos e, portanto, mantemos um contrato social que permite a nossa existência, a nossa convivência, é uma atitude política. Veja bem, se tudo que a gente fizesse, se todas as nossas vontades fossem colocadas em primeiro lugar, talvez eu e vocês não especificamente, mas é possível que muita gente, que a sociedade nem existisse mais. Então, esse conjunto de regras de convivência, que um dia era só fruto do processo, né, de contato, e depois se tornou lei, e depois começou a ser escrita, e depois começou a ser debatida, e isso é o exercício da política ao longo dos anos. Né? Algum de vocês já ouviu esse tipo de característica? Já pensou política dessa forma? Já viu alguém falando de política a respeito desse pensamento? Professor, eu já ouvi muitas pessoas, né, falando que não acreditam mais, né, na política, porque muitos, né, a gente vê aqui, principalmente no interior, que muitos só querem obter vantagens, né, pessoais. Então, eu já escutei muito isso. Então, você entende quando eu falo que quando se fala de política, é a esse campo específico que é reduzido. E a gente não entende toda a nossa atuação social como uma investidura política, como um exercício de política. Por isso que a Maria Padilha, que é a nossa... Por isso que o Padilha, né, que é o autor do texto, diz que há uma razão de ser. Por quê? Porque a palavra política, no seu sentido específico,
Pode representar a administração do Estado pelas autoridades, pelos especialistas governamentais, né? Pelas ações de coletividade em relação a tal governo, as atividades dos políticos ou dos especialistas em políticas, que geralmente são filiados a partidos políticos. Em contrapartida, e aí a gente começa a abrir o leque de possibilidades, né? Ela também deve ser associada a atividade duvidosa que esses políticos profissionais, eleitos democraticamente pelo povo, ao invés de representá-los, acabam utilizando seus cargos para obter vantagens pessoais de forma das mais diferentes naturezas, como a Kelly acabou de dizer. Então, dessa forma, a gente associa negativamente o conceito de política. Então, o que é política? Política é o que os políticos fazem. E o que é que os políticos fazem? Eles só querem se beneficiar. Então, você critica esse tipo de atitude e passa, obviamente, a abominar esse tipo de coisa, porque a nossa moral, essa moral pública, né, na verdade, essa ética pública que nos guia, diz que eles deveriam cumprir a função dele, que é exatamente representar o povo. Em algum momento aqui do texto, né, nessa terceira linha, especialistas, na penúltima linha, né, ao invés de bem representá-los, por quê? Porque está bem aqui, ó, bem representá-los, porque a nossa democracia é uma democracia representativa, a gente vota em alguém que nos representa. Vota em alguém e pede que essa pessoa nos represente, pelo contrário, ela representa os seus próprios interesses, né? Quando a gente faz uma aproximação da política para a política educacional, então a gente começa a entender que essa aplicação da palavra política, ela tem outros usos, outras acepções. O que a gente entende, então, como política educacional? É uma ciência política, em sua aplicação ao caso concreto da educação, né? Porém, as políticas educacionais, agora no plural e em minúsculas, são múltiplas, diversas e alternativas. O que ele está querendo dizer com isso? A gente tem uma grande política educacional macro, que é a política voltada para a educação, e quando você distribui isso nas diversas áreas, você vai ter uma representatividade, uma abertura à diversidade e também muitas opções de atuação. Deixa eu tentar ser mais claro e explicar para vocês o que seria isso. Por exemplo, você tem um Ministério da Educação, que está lá em Brasília, responsável pela promoção da política educacional de uma forma vertical, partindo da União para estados e municípios. Então, é o Ministério da Educação responsável pela execução da política educacional do Brasil. E aí você tem a diversificação dessas políticas educacionais. Como assim, Camilo? Você tem um Programa Nacional do Livro Didático. Então, isso é uma política educacional voltada para a editoração, concessão, distribuição de livro didático para todas as escolas públicas do país. Você tem uma Política Nacional de Alimentação Escolar. Então, essa política educacional de alimentação escolar é voltada para que nas escolas, de todas as escolas públicas do país, você tenha o lanche, a merenda escolar, né? Talvez o almoço, em algumas situações de escolas com funcionamento do tempo integral. Você tem o programa de formação dos professores. É uma política educacional voltada à formação continuada de professores, para que eles melhorem, se qualifiquem mais na carreira, e aquele que, porventura, não tenha grana para pagar uma pós-graduação, tenha isso custeado pela política educacional que vem do Ministério. Você tem uma política nacional de educação profissional, né? E aí esse programa, de uma maneira específica, investe recursos, tempo, competência, pessoal no processo formativo para o trabalho, tendo o trabalho como princípio educativo.
e outras e mais outras políticas educacionais voltadas para entender isso que nós estamos chamando de diversidade. Então, você tem o diálogo da educação com o trânsito, é possível, né? Você tem investimentos numa política voltada para a diversificação das modalidades, então você tem educação no campo, você tem educação de jovens e adultos, você tem educação profissional, como eu já falei, e especificamente como nós vamos tratar na aula de hoje, pensando isso como uma política pública, você tem qualificação, estudo, projetos voltados para a educação especial, né? A política educacional é, portanto, a reflexão sobre a reflexão teórica sobre as políticas educacionais. Se há de considerar a política educacional como uma aplicação da ciência política ao estudo do setor educacional e, por sua parte, as políticas educacionais como políticas públicas que se dirigem a resolver questões educacionais. Então, nesse momento, a gente entende essa diversificação do conceito. Primeiro, política, que é um sentimento macro, que aborda esse segundo guarda-chuva que nós estamos chamando de política pública. Então, política pública, política voltada para o público, para a sociedade, e, por fim, o que a gente está estudando aqui, mais especificamente, política educacional. É uma política, é uma ciência política, é um desdobramento do estudo da ciência política voltada ao campo da educação. E aí, para pensar rapidamente com vocês, uma definição recente, voltada ainda do governo Michel Temer, né, do presidente do golpe, a partir do ano de 2016, e corroborado pelo governo Bolsonaro, quando retira de dentro da escola essa característica da política, ao promover duas ações. Lá no governo Michel Temer, eles escreveram o projeto para retirar a palavra político do aquilo que a gente chama de PPP, Projeto Político Pedagógico, e aí hoje a gente tem só projeto pedagógico, sendo que é como se fosse uma letra morta, né? O projeto, essa lei foi sancionada por Bolsonaro, né, para retirar o nome político, somente para isso, para retirar o nome político, então, ao invés de chamar de PPP, Projeto Político Pedagógico, chamar de PP, Projeto Pedagógico. Sabe assim? E uma outra ação que foi muito presente nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro e que ainda hoje está mais adormecido por conta de uma questão da pandemia, mas também por conta de tudo que a gente está vivendo, da diversidade de temas da política partidária nacional, né, que foi o Escola Sem Partido. É possível que muitos de vocês tenham ouvido falar desse projeto, né, um projeto que foi votado, tramitado na Câmara, teve comissão, foi para a Comissão de Educação, né, que era a história do projeto que combatia a doutrinação feita por professores e professoras a alunos das escolas. Eu não sei, sabe, assim, ainda hoje eu tento fazer uma reflexão sobre o que pensam esses homens e mulheres que discutem isso que eles estão chamando de escola sem partido, né? O que, na verdade, queria dizer escola sem política, e política partidária, porque, na verdade, não se faz escola sem política. E, obviamente, política partidária. Eu estou falando aqui da boa política, do relacionamento urbano, do relacionamento entre pessoas, né? E isso é, essencialmente, o que a gente entende por política, né? Sobre esse trato social, onde, por exemplo, existe a construção do consenso, onde, por exemplo, existe o beneficiamento da coletividade, e não da individualidade em detrimento dos outros. Isso é o exercício da política. Fazer o que nós estamos fazendo aqui, né, uma reflexão a partir de considerações, é uma atitude política. Né? E veja bem, eu estou fazendo aqui uma acepção aos fatos.
Eu não estou dizendo aqui que é certo ou errado, eu vou deixar que vocês pensem a respeito disso. Eu tenho minha opinião formada. Não quero que nenhum de vocês pense igual a mim. Porque é exatamente isso que o Escola Sem Partido diz. É como se eu estivesse aqui dizendo para vocês que há um equívoco em retirar a palavra política do termo projeto político-pedagógico. Que o Escola Sem Partido é inócuo, é fato, como é que diz, dispensável, é ridículo, porque não existe escola sem política, né? Eu estou dizendo isso como um fato. Quem decide se isso é verdade ou não são vocês. E aí eu espero que tenham a maturidade ou mesmo a interrogação, porque não precisa tomar partido, não precisa dizer se concorda ou não concorda. A vida é muito mais complicada do que o preto ou o branco. A gente precisa caminhar para o equilíbrio, para o cinza, né? Para o meio das coisas, né? Entender por que isso surgiu, em que perspectiva, né? Mas eu, por exemplo, não concordo com a ideia como essa, porque eu acho que ninguém doutrina ninguém. Em absoluto, né? E existe uma preparação contrária a tudo isso, assim, um aproveitamento das inocências. Eu acho que existe um engano dissimulado da população de uma maneira em geral, quando você, por exemplo, compartilha uma mentira com cara de verdade, que a gente chama de fake news. Né? O pessoal fala que há uma perseguição ao termo, porque o termo é em inglês, né? Fake news. Mas é porque simplesmente chamar de mentira não resolve. Né? Mentira é como se você dissesse assim, Camila é branco, e você está vendo que eu sou preto. Mas a fake news, ela é uma narrativa que parece muito com uma verdade, sendo que ela não é. Então, ela é mais complexa do que isso. E todos esses usos está lá na sua raiz o conceito de política. Por que alguém faria isso? Por que alguém diz isso de forma disseminada? Não é porque para dar um exemplo aqui, é claro, né, você tem milhares de manifestações do presidente agarrado com uma caixa de cloroquina e ele vai para o microfone da imprensa e diz assim, não, eu nunca disse para ninguém tomar cloroquina. E isso fica como uma verdade. Entendeu? É esse tipo de questionamento que eu coloco para vocês que nos dá a perspectiva de uma reflexão crítica da realidade. E aí, falando em reflexão crítica da realidade, eu divido um caso, certo? Que é exatamente a inclusão de crianças com síndrome de Down. A síndrome de Down, vocês sabem, né, é uma síndrome do cromossomo 21, que é o menor cromossomo do genoma humano, né, da sequência de DNA humano, que é para ter um par, e na verdade aparece um trio, aparecem 3 cromossomos, a gente não sabe por que isso acontece, né, mas estima-se que 5% da gravidez mundial, né, gera em crianças com síndrome de Down. E a síndrome de Down, ela traz, em algumas perspectivas, diversos contributos para a formação da personalidade, para a formação da personalidade, para o relacionamento social e também para o desenvolvimento das questões relacionadas ao ensino e à aprendizagem, né? É possível que nessa sala, então se a gente pensar em 5%, é possível que nessa sala, que agora no momento tem 23 pessoas, alguém tenha contato direto, pelo menos uma pessoa tenha contato direto com alguém com síndrome de Down, e pelo menos 3 pessoas tenham contato indireto. O que eu quero dizer contato direto e indireto? Contato direto é você ter um irmão, um sobrinho, um primo, alguém de ramo próximo na família. E um contato indireto é você ter um conhecido, um aluno, um vizinho, né, que tem síndrome de Down. É muito possível. É possível.
entendendo nessa promoção. E aí eu queria confirmar com vocês. Alguém gostaria de dizer se tem contato com pessoas com síndrome de Down na família Eu tenho ou uma prima, Camilo. na amizade? Priscila está dizendo que tem uma prima. Alguém? Ela era bastante próxima. Ela morava com a minha avó e quando eu ia para casa da minha avó, a gente sempre tinha contato. Aí eu acho que tá com uns 8 a 9 anos que eu não tenho contato com ela. Porque ela foi embora, né? O pai dela foi embora e levou ela. Aí o contato que a gente tem assim com ela é de longe, é distante, porque ele não deixa mais a gente se aproximar dela. É possível que as outras pessoas aqui tenham contatos assim de conhecidos, né? O vizinho, a filha do vizinho, alguém que trabalha na escola, né? Então, a ideia a ser contada para vocês, aí a história a ser contada para vocês, conta a história de Joana, 38 anos, que teve complicações no parto do seu segundo filho. O Gabriel nasceu com uma leve microcefalia que atingiu sua coordenação motora e parte do seu aspecto cognitivo. Deixa eu só ver um negócio aqui, gente. E parte do seu aspecto cognitivo. Hoje ele tem 5 anos, goza de boa saúde, mas anda com dificuldades e fala poucas palavras. Depois de muita insistência da família, Joana resolveu procurar a escola perto de casa para matricular seu filho. Os gestores aceitaram a matrícula da criança, mas por causa da legislação que pela vontade ou competência para lidar com o tema. Logo avisaram a Joana que não tinham condições de atender o filho dela da forma mais adequada e que ela não criasse tantas expectativas com o aprendizado do mesmo. Atenção. A situação problema pergunta o seguinte: como pode a escola incluir alunos com limitações de diversas naturezas? O que vocês acham que os professores pensam a respeito disso? Quando dessas questões eles puderam ver durante suas formações? Qual será a responsabilidade e o papel dos governos, outros alunos e comunidade diante dessa questão? Então, aí a gente inicia a discussão sobre o que é, por exemplo, a síndrome de Down. E aí, eu vou parar aqui as perguntas para que vocês possam assistir comigo um videozinho a respeito de o que é a síndrome de Down e a inclusão, tá certo? Só um instantinho.
Vocês viram aí um videozinho assim com questões mais práticas a respeito desse primeiro contato. Mas respondendo que a gente pode iniciar daquilo que foi colocado, né? Como é que pode a escola, eu vou colocar no chat para vocês, né? Como é que a escola pode incluir alunos com limitações de diversas naturezas? Entre elas a síndrome de Down, por exemplo. E aí a gente viu, as questões estão aí no chat, né? A gente viu nesse primeiro videozinho uma ideia voltada para o conhecimento específico desses alunos, né? Quando eu estava síndrome de Down ou trissomia do... Quando eu estava pesquisando para mostrar para vocês, assim, é possível que algumas questões relacionadas a isso, né? É possível que vocês se interessem, tem muita gente que nesse momento agora, especialmente terceiro semestre, começa a pensar no seu TCC, no seu trabalho de conclusão de curso e volta a sua atenção para a educação especial, certo? E aí vai pesquisar sobre isso e se depara com aquilo que eu pesquisei hoje. Então, assim, geralmente quando você põe na internet, incluir jovens com síndrome de Down, microcefalia, hidrocefalia, paralisia cerebral e tal, você vê gente rica, classe média, gente rica, que quando tiveram seus filhos e perceberam essas síndromes que limitam o processo de desenvolvimento, tem condições gigantescas de colocar no fonoaudiólogo, no terapeuta ocupacional, num médico especializado que possa acompanhar, né, com psicopedagogos, em escolas particulares, por exemplo. Né? Mas e nós, os mortais? Né? E nas escolas públicas, cuja lei dá garantia à matrícula. E como vocês viram na situação problema, os gestores aceitaram mais porque a legislação obriga, menos porque era possível fazer alguma coisa. E, inclusive, a situação, o problema termina dizendo assim, olha, não gere grandes expectativas para o seu filho, né, para o aprendizado do Gabriel. Por isso que a pergunta é, o que fazer para atender a pergunta geradora, para a gente entender melhor essa situação, problema, e vocês conseguirem aprender a partir dessa reflexão, o que fazer para o Gabriel garantir seus direitos sociais para atendê-lo, né? Vou colar aqui no chat, tá bom? E garantir a aprendizagem, né? A Brenda Gomes está dizendo exatamente isso, o atendimento do AEE na escola. E aí, Brenda, tu sabes o que é o AEE? Baseado naquilo que a gente conversou sobre hoje na nossa aula? O atendimento educacional especializado? Porque eu já participei de um estágio, e esse estágio era justamente com crianças portadoras de deficiência, sabe? E na escola tinha o atendimento do AE, que é atendimento de alguma coisa especializada. Eu não sei muito bem como é, mas é atendimento especializado em alguma coisa que dava assistência aos alunos com deficiência. O atendimento educacional especializado, a pergunta que eu fiz é o que é isso? Isso é uma política pública. O que é o AE? É uma política pública. Quem falou aqui antes de você, acho que foi Priscila, sobre uma prima, e que hoje o pai não deixa ter contato, pois esse tipo de comportamento, ele é um comportamento muito comum, inclusive nas nossas cidades do interior, em que as famílias que tinham algum parente com portador de uma necessidade especial, eles eram criados como intocáveis, num quarto da casa, longe do público, longe do relacionamento, e que se você quisesse ver essa pessoa, você tinha que ir lá visitar. Eu já falei isso em outras aulas, né? E esse processo de inclusão, ele é muito... Por isso que eu disse que a aula de hoje era também uma aula sobre história. Né? A educação especial é uma prática a partir dos anos 80, do final dos anos 80 e início dos anos 90. Por isso que a pergunta que eu elaborei, que tem lá, né, como pensar em educação inclusiva nos últimos 30 anos.
que é o tempo que tem a nossa Constituição, 33 anos, a Constituição de 1988. Antes disso, não se fala mais o termo portador, se fala o quê? Isso é capacitismo, né, Niliane? O que a gente fala agora? Me ensine aí, me ajude. Acho que também não fala deficiente, né? Estou esperando. Vocês estão tendo educação especial com outro professor, é? Estão tentando escrever no chat, não vão ligar o microfone para falar, não? Enquanto isso, eu vou preparar o outro vídeo para a gente tentar responder essa realidade de quando não são pessoas ricas, que têm toda uma rede de apoio. É um videozinho lá da TV Assembleia do Maranhão, então quando você pensa assim, o Maranhão, um estado do Nordeste, você já imagina um projeto. Cromossomo 21 é uma alteração genética. Síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21 é uma alteração genética causada. Síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21 é uma alteração genética causada por um erro na divisão celular durante a divisão embrionária. As pessoas com a síndrome, em vez de 2 cromossomos do par 21, o menor cromossomo humano, possuem 3. Não se sabe por que isso acontece. A síndrome causa mas não em crianças com síndrome de Down sejam incluídas numa rotina escolar e esportiva. No caso do João Guilherme, filho da advogada Gislene Lira. O João estuda, pratica esportes e faz as terapias necessárias para ter uma vida mais independente, além de ensinar muito sobre amor aos pais dele. Cada dia é um novo aprendizado, né? Eu costumo dizer que ele é uma surpresa. Quando a gente pensa que ele não pode fazer, ele vai lá e faz. Então, ele é muito estimulado, que é isso que que tem que ser bem trabalhado na síndrome de Down. É o estímulo com fono, com TO, com fisioterapia no comecinho, né? Ele já está com 9 anos, ele não faz mais, ele faz esporte. O esporte também é muito necessário para eles terem movimento, né? Ele faz natação, ele já fez ginástica funcional, mas parou agora, estou até querendo voltar novamente. Mas o esporte que ele ama é a natação, ele adora fazer. A adolescente por trás do celular e que tem um quarto cor-de-rosa é Lohane, de 15 anos. Adora navegar na internet e manter contato com os amigos da escola. Tem muitos amigos, não tem Skype, Lucas, Fiato e Isabela, Feio, também, eu gosto de meu amigo. A mãe de Lohane se dedica diariamente a atender as necessidades da filha para ir às terapias e também à escola. Além da filha aprender muito todos os dias, ela também ensina a todos da família. A Lohane é todo dia uma caixinha de surpresa. Não só a Lohane, mas todos eles. Porque muitas das vezes tu ensina, 10 minutos depois tu fazendo diferente. Volta ensinando novamente. É a persistência, sempre. A Lohane frequenta esta escola que inclui pessoas com deficiência nas atividades regulares do ensino, com materiais preparados especialmente para eles, com o objetivo de facilitar o aprendizado de todos. Nós fazemos inicialmente uma sondagem. Verificamos o nível de desenvolvimento cognitivo em que eles estão, aí nós escolhemos o material que nós vamos trabalhar, fazemos a adaptação, os alunos e os professores da sala regular já recebem esses alunos com apoio também, estão incluindo em todas as atividades culturais, atividades na sala regular, e eles rapidamente se adaptam. A educadora Socorro Matos é uma apaixonada pela educação e decidiu incluir pessoas com deficiência
na escola que fundou. Além de ensinar, a escola da professora Socorro também tem empregado pessoas com deficiência. A Maísa Leite, por exemplo, que tem síndrome de Down, é funcionária da escola há quase 2 anos e é respeitada por todos, alunos e colegas de trabalho. Preparar para o mercado de trabalho. Então, nós tivemos, com o pai de Maísa, eu disse, eu sei que Maísa não precisa, eu sei que você não quer uma coisa dessa, mas eu quero para dar exemplo para os demais e você vai permitir. Por quê? Porque Maísa estava conosco já todo um longo tempo. E eu achei que ela, bastante conhecida, daria certinho para as atividades que nós estávamos precisando. E ele concordou, pensou bastante, aí concordou. 3 meses depois ele faleceu, vítima de um infarto. E aí a Maísa, ela continua conosco. Mora na casa da tia, que é irmã do pai, e o irmão mais velho, só são 2 irmãos, que cuida também dela, e está aí Maísa, um exemplo para nós, para todos nós, mostrando como eles podem sim ser independentes e trabalhar. E foi por conta de incentivos desde cedo que Davi Hermes, adolescente de 16 anos, é um vencedor das piscinas. Ele participa de várias competições durante o ano e coleciona medalhas por onde passa. O adolescente, que estuda o 2º ano do ensino médio, é mestre quando o assunto é persistência para conseguir os seus objetivos. Fã de vários atletas da natação paralímpica, ele sente orgulho de competir e ser amigo de nomes que são referências da natação no Brasil. John Jules, ele se tornou amigo e agora ele quebrou o meu tempo lá nos Estados Unidos e tomei de volta e eu se tornei um outro amigo, que é que ele falou também. A família de Davi é só orgulho com as vitórias conseguidas por ele, dentro e fora das piscinas. Só falta enlouquecer, porque vai junto, né? Torcer de beira de piscina, de berrar, de tudo. Mostra na competição, você vê o nível de grandes atletas, tanto nacional quanto internacional. E você passa a reconhecer Aram Miller, Billy Biltmore, Joe Juris, Davi Hermes, todos grandes atletas, como se a gente fala em Phelps, Cielo, entendeu? Então, no meio, você percebe um nível de qualidade muito bom. E quem tem natação sabe que a técnica é muito boa. Então, realmente, são torneios bem disputados, de alto nível. Ainda assim, temos a necessidade de como responder melhor essa questão, estudando mais o assunto. Inclusive, eu quero aqui agradecer a Liliane, né, que a gente não fala mais de portador de necessidades especiais, assim, pessoa com deficiência, né? É exatamente o que a legislação diz, né? PCD. E com essa perspectiva, com essa ideia, a gente faz uma reflexão sobre a possibilidade de cada vez mais ter a possibilidade de incluir, a possibilidade de cada vez mais incluir pessoas com deficiência. Não é isso? Perguntas, dúvidas, o que é que vocês querem contribuir com a aula de hoje? Não quero. Professor, só sobre a questão respondendo a pergunta, né? Eu creio que a maioria deve ter pensado desse jeito, ou não, posso estar enganada, mas quando eu vi a pergunta, né, nos slides, estava vendo mais cedo, e eu só consegui pensar, né, que a gestão era limitada, né, não sei também o contexto. Talvez não tinha um profissional específico na área, né? Então, eu pensei que deve sim ter o acolhimento da escola, né, a inclusão, e um profissional específico na área.
Exatamente, excelente contribuição. É isso mesmo, né? É por isso que eu falo que o estudo, ele é essencial, ou seja, a gente precisa dar continuidade a esse processo de contato com a diversidade e querer cada vez mais se informar. Não existe outra forma de conseguirmos resolver os problemas. A gente se depara com a realidade e vai, obviamente, estudando, se especializando, conseguindo com mais propriedade oferecer soluções, que não são as certas, obviamente, que não são as únicas, mas que são as possíveis dentro das nossas possibilidades. E isso tem muito a ver com a formação, com o acolhimento, com estar sempre de braços abertos à aprendizagem. E eu concordo contigo. Gente, eu coloquei a frequência no nosso chat. Quero reforçar mais uma vez o Letras e Pedagogia em Foco, o protagonismo da turma de vocês, que tem 4 alunos, na preparação de um dos momentos do evento, que eu parabenizo, né? E estarei presente na abertura, no momento de vocês, e também no encerramento, lá com as minhas contribuições, assistindo, mas muito mais prestigiando o trabalho, que para mim é gigante, numa situação como essa. Então, deixem, registrem suas presenças aqui, se alguém mais quiser fazer algum comentário, o tempo, vocês fiquem à vontade, por favor, se Suiane, Ronier, Kelly quiserem fazer um convite mais específico, fiquem à vontade. Só reforçar mesmo, né, a presença de todos, pedir que vocês participem desse momento junto conosco. É um momento do nosso curso, claro que não é da forma no qual nós desejávamos, que era estarmos juntos, mas vai ser mais um ano online, né? Espero que ano que vem o nosso Letras e Pedagogia seja todo mundo presente, porque assim, quem já vivenciou a esse evento sabe o quanto esse evento é bom, é importante, é grandioso, é glamuroso para a gente, né, da pedagogia, e vai ser muito aproveitoso e vai ser um momento também de aprendizagem. A gente vai poder estar aprendendo também cada vez mais. Nós vamos estar passando aí um pouquinho aí desse cuidado, né? Que o ponto foco é o cuidado. É cuidar do outro, cuidar do próximo. Então, nós estamos aí preparando grandes surpresas, um momento maravilhoso para todos. E vocês vão gostar e pode vir com a gente que nós estamos aqui de braços abertos para poder acolher todos vocês. Obrigado, Ronier. Kelly, tu ia falar, não vai mais falar? Ronier já complementou. Bom, pois muito obrigado. Gente, boa noite. Continuem lá na frequência. Um beijo grande e até a próxima semana, se Deus quiser.